Fala galera, beleza? O presidente Romildo Bozan falou na entrevista coletiva sobre a final da Copa do Brasil, venda do PP, renovação do técnico Renato Portaluppi e o objetivo de manter o grupo até a final da competição. Eu sou o Léo Nascimento, se inscreva no canal. Então, galera, na entrevista coletiva, o presidente Romildo Bozan respondeu várias perguntas. E eu separei 3 situações da entrevista que são muito importantes para passar para vocês. No primeiro momento, ele foi perguntado sobre o sentimento, depois de ter passado por um ano complicado e ter conseguido levar o Grêmio para mais uma final de competição. Principalmente Copa do Brasil, que sempre é uma competição em que o Grêmio entra como favorito. E ele colocou assim, ó, o sentimento de chegar a uma final... O Grêmio tem chegado muito próximo de várias competições nos últimos anos. O Grêmio tem batido na porta, mas não chegou. Dessa vez nós chegamos, mas até agora não ganhamos nada. Temos que deixar claro que nós não ganhamos nada. Apenas estamos na final e precisamos nos concentrar para isso. Temos um mês cheio. Aí ele coloca um ponto bem importante sobre o Campeonato Brasileiro. Ele fala assim, temos um mês cheio no Campeonato Brasileiro, com jogos de times que estão na parte de cima da tabela. Temos que ter a visão da continuidade do Campeonato Nacional. Me sinto contemplado de chegar a mais uma final de Copa do Brasil, mas cumprimos uma etapa. Mas o objetivo que eu quero passar é o seguinte, quando ele coloca assim, a visão da continuidade do Campeonato Nacional, ele deixa claro que não está descartado o Grêmio continuar brigando nesse mês de janeiro. O Grêmio tem 7 jogos para disputar no campeonato em janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Apenas o Campeonato Brasileiro. 7 jogos serão disputados. Bahia, Fortaleza, Palmeiras, Atlético Mineiro, Inter, Flamengo e Coritiba. Coritiba dia 31 de janeiro. Um dia depois da final da Libertadores. Copa do Brasil será no dia 3 de fevereiro e 10 de fevereiro. Até então está tudo planejado dessa forma. O que nós temos que entender sobre isso? Que o Campeonato Brasileiro, ele faz uma menção nessa frase que é objetivo. O Grêmio briga sim para ficar entre os 4 competidores. Eu acho, na minha análise, que tudo vai depender de como vai se comportar o líder do campeonato, São Paulo. Depois de ter tomado mais um baque, a gente pode pegar um histórico do São Paulo nas outras eliminações das competições. O São Paulo teve uma queda de rendimento nos 2, 3 jogos da sequência da eliminação. Tiveram momentos conturbados dentro do seu vestiário, dentro do próprio clube, pedindo até a saída do treinador na época. Claro, tem mais outros clubes na frente, tem Atlético Mineiro, tem o Flamengo, que estão na frente do Grêmio, mas assim, são clubes que estão oscilando. E o Palmeiras, que é o clube que está na luta com o Grêmio no topo da tabela, também está na Copa do Brasil e vai fazer a final. Será que vai ter gasto para tudo isso? O próprio treinador vem falando que eles estão com um grupo curto, eles estão com um grupo enxuto, como ele fala. Vamos ver o que pode acontecer. Eu estou tentando fazer uma análise aqui, passar para vocês que o Grêmio não está, que o presidente, na voz do presidente, o Grêmio não descartou o Campeonato Brasileiro. Isso é muito interessante para todos nós. Aí o presidente foi perguntado assim, como você pretende trabalhar a janela de janeiro, já no caso do PP, que está sendo cobiçado pelo mercado internacional? Caso receba uma proposta e caso o aceite, não jogará a decisão. Como o senhor vai administrar isso? E aí ele responde categoricamente o que ele vem falando e que a gente já vem colocando em algumas outras situações que já nesses decorrer desses dias a respeito das propostas, a possibilidade do PP ir embora, principalmente para o Porto, que é o que deu um sinal com mais certo, próximo do valor que o presidente acredita que poderia vender o PP, que é entre a casa de 15 a 20 milhões de euros, e a gente acredita que esse valor está batendo nos 18 milhões. A gente não tem informação concreta, mas notícias vindo de Portugal afirmam que o Porto vai fazer uma proposta de 18 milhões de euros para o PP. E o presidente responde assim, primeiro precisamos receber a proposta. Se receber a proposta, ele sairá no final de janeiro. E não temos proposta. Não temos ninguém interessado oficialmente. Se ele sair, nós temos outros jogadores. Temos o Alisson, o Luiz Fernando, o Ferreirinha, o Guilherme Azevedo, que é um jogador muito interessante, são palavras do próprio presidente. E temos na transição
Tem alternativas importantes que não teremos dificuldade na nossa capacidade de competir. Ele deixa bem claro, o Grêmio não vai contratar, vai utilizar o que tem em casa e ele garante que o que tem vem para poder suprir a saída do PP. Presidente, tem outros jogadores que têm uma valorização no mercado europeu, como Jean-Pierre e Matheus Henrique, jovens como o Rodrigues. Pode garantir que ninguém saia no final da Copa do Brasil? E o Renato? O que precisa acontecer para ele não ficar, já que tudo converte para que ele esteja em 2021 comandando o Grêmio? Aí ele dá uma risadinha, né? E ele fala assim, o Renato nós tratamos sempre quando chega no final das competições. E eu tenho dúvida, não tenho dúvida nenhuma, de que havendo um desejo recíproco, e que há, rapidamente nós resolveremos a questão. E aí ele vem na segunda, com a resposta segunda, que fala tudo a respeito do que realmente o Grêmio está planejando para janeiro e fevereiro. Janeiro e fevereiro. Sobre os outros jogadores, não preocupa. É natural que existe desejo de outros clubes. Esta janela não é a principal. Sinceramente, o Grêmio tem feito com muita clareza esta política de preservação de jogadores que entendemos que são importantes, salvo situações que não podemos cumprir, que não podemos controlar. De repente chega uma situação X que não é mais possível controlar o ambiente, controlar a permanência. Mas quando isso acontece, sempre é bom lembrar que os jogadores que saem têm um pronto para entrar. E a prioridade é manter o elenco até o final dos campeonatos. O que ele está querendo dizer com isso? Que se o PP sair, ele já tem jogadores prontos para substituir. E a gente, como torcedor, consegue entender que existem jogadores. Hoje, o jogador mais próximo de substituir o PP é o próprio Ferreirinha, que todo mundo quer titular. Vocês lembram que quando o Everton estava, a gente queria que o PP jogasse junto com ele, que tivesse os dois extremas rápidos e ágeis e habilidosos no ataque? Pois então, agora nós temos o Ferreirinha. Ah, mas o Ferreirinha tem a mesma idade do PP, daqui a pouco vai vir uma proposta para ele. Tudo bem, mas aí a gente tem o Guilherme Azevedo, e aí o próprio Grêmio já vem com a transição, como ele fala. E aí nós temos vários inúmeros jogadores que estão surgindo, além dos que estão chegando. O Léo Chu é o principal jogador a retornar do Ceará, do empréstimo, e ele vem justamente para compor a saída deste jogador. Eu gosto de lembrar para vocês que teve uma entrevista do Romildo Bolzan na Cadeira Cativa. Ele foi perguntado sobre o Léo Chu, por que o Grêmio emprestou e por que não retorna? Teria como retornar agora, isso se eu não me engano foi no mês de outubro, para poder ele compor o grupo para o restante da temporada. E aí o presidente disse assim, para o Léo Chu retornar, alguém precisa sair. Então está aí o momento exato para isso. Ou seja, nós terminaríamos o ano, nós terminaríamos a temporada com o Ferreirinha e o retorno do Léo Chu, obviamente, será para reforçar o ataque juntamente com o Ferreirinha. Caso ele não saia, ficaria Léo Chu e Ferreirinha, os dois próximos jogadores extremos, com o Guilherme Azevedo do outro lado e o Alisson. Esses são os próximos 4 jogadores para a temporada 2021. Podem anotar isso. Beleza, gurizada? Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações e deixa seu like. Aqui é Grêmio!